Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos uma bênção especial pela tua igreja. Abençoa os nossos amados irmãos, abençoa o teu povo, nossos ajudadores, intercessores. Toma em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja Deus! Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1523, ano 32, a primeira edição deste ano editorial 32, e o tema de hoje, a proteção aos pequeninos. Proteção aos pequeninos. O texto bíblico, Zacarias, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler, vamos aprender juntos. Eu sou muito feliz com Deus, sou muito agradecido ao Senhor pela igreja, sou muito agradecido aos meus irmãos que fazem parte conosco. E vamos aqui. A sombra do Onipotente, uma das músicas do Feliciano Amaral, muito importante, é Descansando à Sombra da Cruz. E nós estamos aqui, à sombra da cruz. Então, a leitura para nós, Zacarias 13, de 1 a 7. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão. Quando profetizarem, não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequeninos. Aleluia! Alamaço Hanayasi. Aleluia! Bendito seja Deus. Há sempre uma esperança. Aleluia! Glorificado seja Deus. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, te louvamos. Te exaltamos pela salvação, pela tua palavra gloriosa, pela paz profunda, Senhor, em nossos corações. Amado Senhor, abençoa os meus irmãos, guarda cada vida, dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder entre nós. Pai Santo, nos dá graça para viver na tua presença, nesta doce comunhão. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o mundo jaz no maligno,
existe muita aflição, muito sofrimento, existe muita maldade, muita malícia, muita corrupção, existe muita perseguição contra o rebanho de Deus. A Igreja de Jesus Cristo está sofrendo em muitos lugares. Claro que existe muita precipitação, homens que falavam do amor de Deus sem receios e sem compromissos e tal, hoje estão enveredando, estão dando apoio a essas ideologias. Tem indivíduos da igreja que se chamam pastores, alguns por obra do diabo, se fizeram pastores a si mesmos, e estão indo contra as escrituras para dar apoio à corrupção dos perversos em relação aos casamentos não sei nem dizer o nome desta peste, essas desgraças que estão dominando o mundo social. E o resultado é que a igreja está sofrendo por causa desses malignos de paletó, malignos de batina, malignos que fazem fortuna usando o nome de Deus. A igreja está sofrendo por causa destes infelizes. Os pastores de igrejas pequenas estão sendo desprezados, desprezíveis aos olhos destes malignos que conseguem fazer fortuna enganando, roubando, pilhando. E é uma tristeza para a gente. Eu tenho a felicidade de ser da Assembleia de Deus e, apesar de todos os males da sociedade atual e da nossa própria denominação, com 1001 perverso querendo tomar o lugar do outro, tomar a frente do outro, tomar a carteira do outro, tomar a posição do outro, apesar de toda essa malícia, apesar de todos esses males, sou muito feliz com Deus. Mas a igreja está sofrendo e vai sofrer muito mais. Ao ser realmente iniciado no nosso país e em vários outros países, essa ideologia do comunismo, essa ideologia do gênero, essa coisa perversa que é contrário ao bom senso de toda a sociedade até o século XIX. Quem era que imaginava que a partir do século XX as nações, os presidentes, os reis e tudo, iriam defender casamento de mulher com mulher e de homem com homem em seus países? Era impossível pensar isto, muito embora todo mundo saiba e sabe-se pela Bíblia que esses problemas existem desde que o mundo é mundo. Se não fosse assim, não estaria escrito na palavra de Deus para se evitar este tipo de fraude moral e de pecado espiritual. A Bíblia, quando coloca ali, é porque existia. Existia pedofilia, existia incesto, existia homossexualismo, existia bestialismo, existia toda a desgraça. É por isso que a Bíblia recomenda a fugir desse mal. Mas o resultado é que a igreja está sofrendo por causa dos perversos que estão indo contra a palavra para se tornarem sociáveis, palatáveis e outras coisas mais. Mas aqui nós temos o conselho de Deus, a palavra de Deus. Aqui é importante e infalível. O profeta Zacarias, por volta do ano 520 a.C., ele escreveu, ele profetizou, e esta mensagem é daquele tempo. Portanto, 2.500 anos desta mensagem até hoje. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundície. Essa fonte aberta fala de reconciliação com Deus. Na linguagem de Jesus Cristo, no Evangelho, esta fonte aberta era uma fonte que jorra para a vida eterna.
No versículo 2 diz: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos. Aqui o profeta pode ter se adiantado tanto que tenha ultrapassado o tempo da igreja e tenha adentrado no tempo do milênio. Porque os ídolos haverão de continuar enquanto a igreja estiver na terra. A igreja de Jesus, ela vai ser sempre testada e tentada. E os ídolos, como parte da igreja de Satanás, vão permanecer até a separação do trigo e do joio. Os ídolos vão permanecer até a separação do trigo e do joio. Portanto, quem sabe, esta profecia, ela vai se cumprir inteiramente daqui a 1000 e tantos anos ainda. Já tem 2500 anos. Então, ela vai se cumprir inteiramente, quem sabe, por volta de 4000 anos. Na consumação da história. Tirarei da terra o nome dos ídolos. Tirarei da terra a memória, a lembrança dos ídolos. Ninguém mais vai se lembrar de um país chamado Brasil, com cada cidade destinada a uma maldita, de uma imagem de escultura, de uma divindade infernal, com o nome de Mãe de Deus ou Pai de Deus. Ninguém mais vai se lembrar disto. Das cidades que tem o nome da Mãe de Deus e do Pai de Deus e do Pai de Santo e do Pai Abreu e do Pai não sei o quê. Ninguém vai se lembrar dos bispos, dos perversos, dos corruptos que deram nome às nossas cidades, nossos distritos, nossas ruas. Está aqui na palavra de Deus. E deles não haverá memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Profeta falso, mentiroso, safados, esses inimigos da verdade e da justiça. Agora, nesse grande movimento do Brasil, para evitar que o ladrão entrasse de novo no comando da nação, foram profetizar na rua. Profetas de safadeza profetizando no quartel, na porta da rua, na bancada, no boteco, profetizando mentira. Porque Deus não está envolvido com politicagem. A palavra é muito clara. O céu é o meu trono, o céu é o seu trono em relação a Deus. E a terra ele entregou aos filhos dos homens, os filhos dos homens que resolvam. Mas o senhor está negando a importância da terra para Deus? Que o senhor não tem poder de interferir? Tem e faz, mas não assim politicamente. Então, os profetas que profetizam mentiras, movidos pelo espírito da impureza, eles também deixarão de existir, assim como os ídolos. No versículo 3, o profeta de Deus, profeta Zacarias, diz: e acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram dirão: vai morrer. Não viverás, porque está falando mentira, em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Haverá tanta consciência de que o espírito de profecia foi tirado, porque Deus não está profetizando neste tempo. O Espírito, a divindade está dentro das pessoas. Foi tirada a prostituição, foi tirada a imundície, foi tirado o pecado, a purificação que está aí no primeiro versículo, foi tirado os ídolos, foi tirada a memória dos ídolos, foi tirado o espírito de luxúria religiosa, mentindo, profetizando mentira. E quando alguém profetizar na própria família, os pais vão dizer: você está errado, isso é mentira. No versículo 4 diz: acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão. Porque eles vão profetizar por não ter graça, não ter temor, não ter poder, não ter nada, e não vai acontecer coisa nenhuma. Os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Vão se envergonhar e vão abandonar
por vergonha, não é por temor de Deus, é vergonha, vão se envergonhar, além de serem expostos, porque os próprios pais reprovarão os profetas. Não se ataviarão mais para mentir, não mais se vestirão, não mais se cobrirão com manto de pelos para mentirem. Toda a palavra está revelada, a verdade revelada, Jesus Cristo habitando no coração do ser humano, o Espírito Santo operando de uma forma gloriosa e o profeta mentiroso envergonhado. E alguém vai dizer, você é o profeta? Não, eu sou lavrador, sou agricultor. Eu sou agricultor. Aí o profeta aqui dá aquele salto com vara, porque são assim a maneira dos profetas profetizar. Está falando de uma coisa, vai lá para frente, ou vai lá para trás. E o profeta diz, porque certo homem me ensinou a guardar gado desde a minha mocidade. E eu não sei o que significa isto, irmãos. Eu estou dizendo que não sei. O irmão Freno não sabe. Porque certo homem me ensinou. O sujeito vai negar que esteve envolvido com a fraude religiosa, porque aprendeu com certo homem. Eu quero forçar aqui uma interpretação. Eu não sou exegeta, mas eu vou forçar uma interpretação aqui. Eu aprendi com Jesus que a verdade deve triunfar. Então não vou mentir, não vou fazer papel religioso para agradar quem quer que seja. Quem sabe se é isto? Não sei. Estou engendrando aqui uma coisa com base na minha atividade de professor. Não me crucificam por isso, não me crucificarão, sim, porque não estou dizendo é isto. Este homem, certo homem aqui é Jesus, mas Jesus ensinou. A verdade, sim. É sim, sim e não, não. E quem inventar outra coisa está sendo influenciado pelo diabo. No versículo 6 diz, e se alguém lhe disser, aí essa profecia é profunda e esta se refere ao meu Senhor, se refere ao meu Salvador. Ele teve as mãos feridas, os pés feridos, o seu lado ferido. Ele foi todo ferido para nos dar vida. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu prego isso desde a minha mocidade. A casa dos amigos era Israel, é Jerusalém. A casa dos amigos, as feridas foram as chagas da crucificação, as marcas nos pés e nas mãos e no seu lado, foram as marcas na sua fronte, onde foi colocada uma coroa de espinho e batido com um bambu, com uma vara, para fixar na sua pele, no seu couro cabeludo, quem sabe no seu próprio crânio. Resultado, aqui é profecia, é a palavra divina. Que feridas são estas nas tuas mãos? E ele dirá, são feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí o profeta, mais uma vez, ele aqui flutuando no Espírito, ele diz, ó espada, é como que clamando para que acontecesse logo estas redenções. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o companheiro do Senhor dos Exércitos? Nosso Senhor Jesus Cristo. O nome humano de Jesus, o nome humano do Salvador. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. É o companheiro do Senhor dos Exércitos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalha as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequeninos.
há sempre uma esperança. O nosso Deus é assim, majestoso, glorioso, poderoso, amoroso. Há sempre uma esperança, há sempre uma palavra de consolação para os humildes. Pequeninos aqui não se refere a pobres, esmoléros, aleijados. Não, pequeninos aqui são os que tiveram a oportunidade de aprender aquela lição que Jesus não numerou, mas ficou muito claro. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas. É a consolação do Senhor, é a palavra do Senhor, é a bondade do Senhor. Que Deus possa abençoar os meus irmãos de uma forma maravilhosa. E nós vamos fazer a intercessão. Hoje, a família específica da nossa oração é a família da Luciana e o Luíde. Não conheço os pais dele, a família dele. Conheço os pais dela. O pai dela eu conheço desde a adolescência, da minha adolescência e da adolescência dele. E o Luíde eu conheci recente. E vamos orar por eles. Orar pelos seus familiares aqui e na Itália, para o Senhor Deus abençoar, guardar, proteger, porque Ele sempre promete voltar a sua mão protetora para abençoar os humildes. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Ó Senhor da glória, suplicamos agora, Senhor, pela Luciana, pelo seu esposo, meu Senhor, abençoa a família dele, a família dela, guarda cada um, meu Senhor, dá a tua proteção, a tua bênção, este memorial da oração. Tu conhece cada pessoa, cada nome, cada família. Tu conhece a situação de cada um, Senhor. Estenda sobre eles a tua destra, operando poderosamente, dando saúde aos que estão enfermos, dando paz aos que estão sem tranquilidades, dando, meu Senhor, o necessário aos que estão carentes, operando maravilhas na vida dos meus irmãos. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.